Olá, pessoal, bem-vindos ao Ele Pode Tudo podcast. Eu sou a Geisa Silva e hoje eu estou aqui para uma entrevista muito especial. Hoje não é somente um, são dois convidados. Que honra que eu tenho hoje de receber aqui no meu podcast o pastor Adriano e a pastora Eveline. Gente, eles têm uma história de superação, de relacionamento, de grandes coisas que Deus tem feito na vida deles e hoje aqui eles vão compartilhar um pouquinho e muito mais. Então, você que está aí nos assistindo, ó, já vai deixando o seu like aí e assista até o final, que você vai ver que coisa linda que Deus tem feito na vida deles. Pastores, muito bem-vindos ao Ele Pode Tudo podcast. Amém. Amém. Eu que agradeço. Muito obrigado. Que nome lindo, né? Ele pode tudo. E realmente Ele pode tudo, assim como Ele fez na vida de vocês, né? Amém. Amém. Eu gostaria de começar perguntando para vocês como que vocês se conheceram, como começou essa linda história? Tá. Bom, a gente se conheceu no dia 10 de outubro de 98. Ele é bom de data, viu? Isso é. Uma noite onde que eu vi ela e quando eu vi, a gente tava, acho que eu tinha 17 anos, 16, 17 anos e eu tava numa praia chamada Pecém, lá perto de Fortaleza, no Ceará. E daí, quando ela passou, eu vi ela e eu tava com meus amigos, interessante, todos se levantaram. Eu disse, olha, não, ninguém pode ver não, que ali eu vi primeiro. Então, assim, foi assim. E aí, de repente, ela me olhou, olhei pra ela, eu senti algo diferente, eu vi que foi uma primeira vista. E aí a gente se conheceu e nessa mesma noite eu disse pra ela, como foi que eu disse? Lembra? Ele foi me apresentar pro primo dele. Aí o primo dele falou assim, como é que é o nome dela mesmo? Aí ele falou, dela aqui? O nome dela é Eveline, essa é a minha futura esposa, mãe dos meus filhos. Não acredito. Já ia pedir em casamento desse mesmo dia. Coisa linda. Sim, no primeiro dia já rolou tudo isso. E ela tinha 14 anos, né? 14 anos de idade. E você tinha quanto na época? 16 ia fazer 17. Meu Deus. Foi. Que lindo. Desde aí a gente começou e eu acho que a gente se casou logo tempo depois, 2 anos depois, não é isso? Foi em 2000. no Isso, ano eu 2000. casei com... Vocês ficaram 2 anos namorando? Sim. Isso? Namorando. Eu casei dia 26 de agosto Sim. de... 2000. 2000, fechado. E aí, dia 31, fiz 19 anos. E aí a gente começou aí, nossa vida. E desde então, vocês já eram cristãos? Como que era? Não? Simplesmente se conheceram, se apaixonaram, ficaram namorando durante 2 anos e decidiram a casar. Até então, não tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, não? Não. Na verdade, eu acredito que eu tenho algo assim com Deus, com a minha vida cristã. Desde criança, eu senti esse chamado, porque eu tinha uma amiga que morava pertinho da minha casa, quando eu morava com meu pai ainda criança, e eu sempre via essa família passando na frente da minha casa, e todo domingo eles passavam, né? O pai dela todo de terno, gravata e com a Bíblia, e a mãe dela usando aquelas saias muito bonitas. E aquilo me chamava muita atenção. E eu dizia assim, nossa, quando eu tiver uma família, minha família vai ser igual a essa. A gente vai para a igreja todo domingo. E um dia eu fui perguntar para minha mãe por que a gente não ia na mesma igreja que essa menina ia, né? Sim. E a minha mãe falou, não, porque nós somos de outra igreja. Aí eu disse, mas mãe, como assim? Mas eu queria ir na igreja dela. Então, acho que Deus já estava me chamando desde aí, quando eu era uma criança. Então, eu passava na frente das igrejas e via aquelas pessoas ali louvando. E eu achava aquilo muito bonito. Você já admirava, já foi começando aquela paixão e querer cada dia mais, tipo, se aprofundar. Sim. E ele? Sim. Na realidade, eu não vim de uma família muito bem estruturada. Meu pai foi assassinado, eu tinha 9 anos de idade. E eu cresci num ambiente muito, te digo assim, muito ruim, onde a gente tinha que... A mentalidade tinha de vingança, aquelas coisas, de família, porque lá no Ceará, naquela época, na época dos coronéis, tudo, então era tudo resolvido de forma diferente, né? Muito. E aí, eu era assim, minha família era muito conhecida até hoje, e aí tinha esse problema. E aí foi quando eu fui morar em Fortaleza, e a gente acabou se conhecendo muito tempo depois. E assim, eu não conhecia Deus, eu sabia, eu acreditava em Deus, mas eu não era cristão, não conhecia, não tinha realmente intimidade. Sim. E só que a gente se casou muito novo,
E nesse casamento muito novo, a gente passou por várias diversidades, porque eu era muito novo. E naquela época, lá, eu aprendi a ser homem da seguinte maneira. Onde, como era o provedor da casa, claro, eu era muito trabalhador, tudo, mas que mulher tinha que ficar em casa, coisa de fogão, aquelas coisas. E que um homem não poderia ter só uma mulher, tinha que ter várias mulheres, então era muito danado. O cara tinha que estar no meio do Sim, mundo, então eu sim. A mexia. influência, os A amigos influência, também, amiga, né? então a bebida, Uhum. tá? Então eu aprendi a beber muito novo, então isso me levou a fazer muita coisa, muita bebida, e frequentar ambientes noturnos, aquela coisa toda. E assim a gente foi, e os anos foram passando, veio a nossa primeira filha, veio a segunda filha, e a gente foi morar em Fortaleza, né, velho? Depois a gente voltou a morar em Calcaia, que Sim. era a cidade onde eu sou. E lá a gente chegou porque eu trabalhava tinha uma rede frigorífico e eu gostava de correr vaquejada. Eu sei. Então a gente foi morar nesse sítio porque eu tinha tudo lá, né? Tinha pista de vaquejada, tinha tudo, e daí a gente morou 11 anos aí. Foi, Só que esses 11 anos que a gente morou foi de muita provação, né, velho? foi. O que Muita. aconteceu nesses 11 anos, pastor? Muita coisa, né? Inclusive, eu comecei a ir para a igreja, né? Comecei a firmar meus passos mesmo, buscando a Deus como assim, como uma ajuda mesmo, né? Sim. E pode chorar. Pode, claro, sim. Fica à vontade. Faz tempo que a gente não fala sobre isso, então Uhum. Mexe, né? Tranquilo. E aí eu comecei a buscar a igreja e assim, mas ele nunca gostava de ir, né? Eu sempre falava assim, eu sempre fui uma mulher que gostei de fazer prova com Deus. Eu falava assim, Senhor, se tu é Deus mesmo, faz isso acontecer. E aí um dia eu chamei ele para ir para a igreja, aí ele falou assim: "Ah, eu não vou não". E eu falei, eu tava aqui arrumando minhas filhas, eu disse: "Senhor, se tu é Deus na minha vida, faz ele mudar de ideia". E aí eu terminei de arrumar as meninas, aí a gente já tava saindo. Aí ele, ei, espera que eu vou também. Meu Deus. Eu mudei de ideia. E assim, era cada vez que isso ia acontecendo que eu ia vendo que Deus estava assim Trabalhando. na minha vida. Eu tinha muito isso, já essas intimidades com Deus. E a gente ia mais assim, mas a gente nunca entregava a nossa vida por completo. A gente, por exemplo, não queria ter amizade com o pastor da igreja, porque se a gente sabia que se o pastor soubesse da nossa vida, ia falar que a nossa vida estava toda errada, que a gente ia ter que mudar por completo, né? Então, muitas vezes eles perguntavam, eles falavam com a gente na igreja: "Oi, tudo bom?", conhecia a gente, porque a gente sempre estava sentadinho ali na frente. Sim. Mas a gente nunca quis ter muita intimidade por isso, porque a gente também não queria ser 100% cristão, né? Queria, assim, estar naquele domingo ali na igreja, ou num dia na semana, mas não ter nenhum tipo de compromisso, né? Mas aí Deus foi trabalhando, e só que teve um dia que eu comecei a fazer uma campanha na igreja no período do carnaval. E aí eu falei para Deus, Deus, eu vou passar esses 4 dias indo para a igreja, eu vou fazer essa campanha. E assim, custe o que custar, mas eu vou estar lá. E aí no primeiro dia eu estava doente, mas eu fui. No segundo dia, isso ele falou, eu não vou, eu vou ficar aqui, eu vou comprar minha cerveja, vou assar meu churrasco, vou curtir. E aí, mesmo assim, eu ia, pegava as duas meninas, as meninas pequenas, e ia, né? No segundo dia, eu cheguei, aí ele estava com a casa cheia de amigos e tudo, só que daí eu não falei nada. Terceiro dia, ele também não foi, acabou que ele não foi nenhum dia, né? Mas eu fui os 4 dias foi a partir daí que eu acho que foi quando eu tomei realmente um posicionamento que eu disse, Senhor, eu não comemoro mais carnaval, eu não vou mais fazer, porque foi uma vida inteira, né? A gente, como vim criança, né? De uma família toda católica. E assim, pra gente era normal. E aí, só que nesse ano, acho que foi o ano que Deus me posicionou e falou, a partir desse ano, acabou. Uau. E eu, assim, cortei mesmo, só que foi nesse ano que a gente passou a maior provação da nossa vida. Sim. Que a gente teve uma crise, né, conjugal.
E acabou que a gente separou. Passamos 30 dias separados. E aí foi quando ele foi buscar a Deus. E assim, isso que você está falando é muito importante, pastora, porque eu vejo quantas mulheres passam por isso e estão orando pelos seus esposos em casa, você mulher que está nos assistindo, e às vezes perde a fé ou a esperança de que um dia Deus possa realmente tocar o coração Sim. dele. E por mais que você ache que nunca vai acontecer, que não tem como ele mudar, você pode estar há anos, né, nessa situação. Mas é muito importante que a mulher seja sábia e continue ali posicionada igual você continuou. Você pegava Sim. suas filhas e ia, né? E aí, Sim. na hora certa, Deus agiu. Como ela falou, ela ia, então eu comecei a ir com ela, mas eu não ia porque queria estar na igreja. Eu estava acompanhando, tanto que quando eu saía de lá, eu já marcava com um amigo para estar num bar, numa coisa. Eu desviava ela em toda maneira, na realidade era essa, porque eu não queria estar no ambiente. Assim, tanto que tinha uma igreja lá do nosso, lá do lado do sítio lá onde morava, que o pastor sempre falava com ela e tudo. E aí, eu todo dia, às vezes chegava das festas, eu tinha um paredão de som muito grande. Então, Sim, de domingo eu arregaçava muito alto, que dava para sim. escutar de vários e vários quarteirões. Meu Então, Deus. assim, eu nunca realmente quis de fato. Eu realmente, quando eu ia com ela, já saiu, eu tinha um vício em fumar e beber, então eu já saía fumando. Eu gostava de escutar. Na realidade, como ela falou que ela sempre vê aquelas pessoas, eu sempre vi. Eu sabia que eu tinha um chamado. Só que aquele chamado de criança, quando eu senti, eu abafei por causa do que aconteceu com a minha família, da morte do meu pai, e como eu tive que crescer, o ódio que entrou no meu coração, por vingança de quem matou a morte do meu pai, porque o cara que fez isso, ele disse que na minha frente, ele disse que tinha matado um cachorro, aquele negócio, e eu vi, eu estava do lado, na frente da minha mãe, então eu alimentei muito isso. Então, eu acho que quando você se alimenta de uma coisa, você acaba o Espírito Santo se afastando e você não trouxe para si aquilo que talvez o meu propósito naquela época. Enfim, a gente continuou. E aí eu era um cara que, como eu te falei, eu vivia muito desregrado, eu gostava de beber, fazer muita coisa. E foi por ciúme dela, coisa que não tinha nada a ver, a gente dentro de casa. Agora, o engraçado é que antes de tudo isso acontecer, tem uma prima minha, que ela é cristã, né, a Beth, e o meu primo Artinho, são evangélicos desde berço. E aí ela me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, eu preciso falar com vocês, porque eu via que a tua esposa abriu uma porta e o inimigo entrava, e ele se andava na vida de falar assim, ela falou, se andava na vida de vocês. E eu via que um casal de argentino trazia maldição para dentro da tua casa. Meu Deus. Eu não liguei porque eu não era cristão. Então, para mim, o que ela estava falando não fazia sentido. E mais casal de argentino. Eu não conhecia nenhum casal de argentino. E aí, nessa época, mais na frente, passou o tempo, foi na época do carnaval, que ela falou que passou os 4 dias, eu passei os 4 dias embriagado, dando tiro lá dentro do sítio, no dia que ela chegou, e fazendo desmantelo, né? No mundão, né? No mundão, de fato, Tudo. eu era um homem muito bruto, muito diferente. Até eu digo, eu era um desordeiro e hoje eu sou um cordeiro de Deus. Meu O que Deus faz é impressionante. É É impressionante. E aí, quando a gente teve, logo depois disso aí, eu escutei essa minha prima falando tudo isso, eu tive um sonho, eu acordei de madrugada, lembra? Aí eu acordei ela, eu disse, Eveline, eu tive um sonho, e aí eu me via batizando nas águas, porque eu nunca tinha pensado isso. Mas eu me via só, não tava você nem minhas filhas. Falei pra ela, né? E aí, beleza, passou também, a gente não ligou pra isso. Pouco tempo depois passou, eu cheguei em casa, que eu tava andando a cavalo, 6 horas da noite, já tinha saído com as meninas pro Muay Thai, né? Levava as meninas pra treinar. E eu entrei sozinho dentro de casa. E como era muito grande o sítio, minha casa era muito grande, mas muito grande mesmo, então quando eu entrei, eu escutei uma voz. E essa voz disse assim, vamos lá na cozinha e vamos tomar aquele uísque ali e vamos tomar aquela ruma de comprimido, ficar doidão, matar todo mundo e se matar. Meu Eu nunca me Deus. esqueço, eu escutei real. Aí eu me lembrei da igreja que eu ia com ela. E como que eu ia naquela igreja Mundial do Poder de Deus, né? Aí eu comecei a me lembrar e comecei a repreender nesse momento. Mas ao mesmo tempo já liguei para ela, pelo amor de Deus, eu tô sozinho em casa, vem cá que escutei isso, isso e isso. Aí depois que passou isso, ela orou tudo, né? E aí passou-se um tempo, a gente brigou na cozinha lá de casa. E foi nesse dia que a gente brigou na cozinha, brigamos feio, as meninas não tinham chegado do colégio ainda, e aí as meninas chegaram e eu coloquei ela e as meninas para fora de casa, com 2 carros na garagem, com tudo, meio dia em ponto para ir embora. E eu fiz isso, tá? E aí,
Quando eu fiz isso, ela foi embora, foi pra casa da mãe dela e eu fiquei sozinho naquele sítio. E aí, no outro dia, me bateu uma depressão, porque quando eu olhei pro lado, o quarto da minha filha, eu não vi minhas filhas, não vi ela, e bateu aquela coisa que eu não tava normal, aquele ambiente daquele dia. E aí me bateu o desespero, eu disse, meu Deus, e agora? E agora que eu pode... fiz, né? Foi o que eu fiz, e aí fiz? e agora pode ser tarde, né? Uhum. E aí foi onde eu comecei, aí eu pensei, cara, eu vou na igreja que ela vai estar lá. Na igreja que ela ia. De toda maneira, ela vai estar lá, então eu vou atrás que ela vai estar lá. E eu fui para essa igreja, e quando eu cheguei lá, eu estava sentado na cadeira, eu já estava desesperado, chorando, e fui sozinho. Só que o meu irmão soube. E daí aí até então eu não sabia que eles iam lá. E eu tava lá sentado, quando um amigo que eu não via já fazia 15 a 17 anos, chama Orion, e hoje também ele é pastor. Aí ele chegou lá, eu tava sentado na cadeira, quando eu vejo um cara tocando assim no meu ombro, e ele disse, mano, você tá fazendo o que aqui? Aqui não é teu lugar, não. Tô sabendo de tudo, eu viajei só pra vir falar contigo. Meu Eu, Orion, Deus. tá fazendo o que aqui, irmão? Aí na hora até esqueci dos meus problemas, né? Que o cara chegou uma vez, aí ele acabou, quero ir lá na tua casa agora, lá no sítio, vamos lá. Aí tá vendo meu irmão, me levaram lá no sítio. Aí nesse dia, porque foi um dia que eu aceitei Jesus, né? E aí nesse dia eu me lembro como se fosse agora, eu fui com ele lá em tudo, e aí chegando lá, disse assim, cara, primeiro de tudo, vamos arrancar tudo que tiver de bebida aqui e vamos, eu quero tuas armas. Tudo, tudo, tudo. Aí eu, cara, vamos no meu escritório. Aí eu dei meus revólver, pistola, tudo a ele. Ele limpou tudo. Ele disse que ia vender para poder juntar esse dinheiro, mandar para ela, que ela tava precisando. E aí eu comecei, né? Como eu tinha 2 caixas de cerveja lá do outro lado, que eu tinha um deck, a piscina. Fui lá, peguei, abri todas elas, derramei. As garrafas de uísque, tudo, derramei. Tudo que tava no meu balcão, no bar, tudo. Era muita bebida, gente. E aí eu botei, derramei tudo, quase meia-noite, ponto. E dali eu disse a Deus que nunca mais eu colocava um gole de bebida na boca e que eu ia virar outra pessoa. Foi uma E eu me lembro, foi decisão. uma decisão. Eu me lembro que eu aceitei Jesus, sentado, deitado assim na rede, sentado, o Orion conversando comigo, falando que ele era cristão, né? E ele dizia, cara, você tem que mudar, sua família e tudo. Eu disse, cara, eu quero esse Jesus, porque eu quero minha família de volta. Entenda, a minha convenção é porque eu queria minha família de volta. Eu aceitei Jesus. De fato, naquele momento, eu disse um sim para Deus muito grande naquele momento. Tanto que mudou toda a minha vida. E aí, voltando ao assunto do casal de argentino, que eu tentei tomar essa garrafa de uísque que o inimigo mandava eu tomar, foi justamente um grande amigo meu que chama Seu de Júnior, e aí sua esposa Marcela, eles estavam na Argentina, de fato. E quando eles foram nesse dia na minha casa, eles me presentearam com essa garrafa, né? Ou seja, tudo batendo no que minha prima, na visão que minha prima tinha tido. Uau. Enfim, e aí eu fiquei no sítio e depois o Orion saiu, e aí meu irmão começou a me levar numa igrejinha pequena, que era do Pastor Osmarino, na realidade uma casa de oração. E aí eu comecei a ir lá nas terça-feira e todo dia tentando ligar para ela, só que a mãe dela atendia e também não tinha contato, eu tentava as amigas, tudo, e comecei a não ver ela. De fato, eu não vi ela por 30 dias, né? E Nem aí, as filhas, né? a minha filha eu fui ver com, acho que com 15 dias depois. Uhum. Sim, 15 dias depois ela permitiu eu ver as meninas. E aí eu sempre tentando contato e nada. Nem tinha por telefone, nem rede social, nem nada. E aquilo eu fui. E aí eu me lembro que eu comecei a orar, um propósito de oração todo dia. Não lembro quantas horas eu orava por dia, porque eu acho que eu passava o dia inteiro e a madrugada inteira orando. Aí minha mãe viu que eu estava muito mal, eu perdi 26 quilos nesse período de 30 dias. Muito rápido, eu Meu perdi logo 14, Deus. foi 15. E aí eu começava a orar em frente à nossa cozinha. Eu colocava o joelho no chão e começava a orar e eu perdia. Eu acho que eu amanheci o dia e minha mãe, ela começou a brincar. Olha, eu nunca sabia que sabia orar tanto. Porque eu tanto orava como chorava, falava com Deus e dizia, né, para ele fazer tudo de novo na minha vida e pedir uma oportunidade de novo. E nada, e era como se Deus tivesse calado comigo. E eu sentia umas mãos passar em mim, aquela coisa, e eu escutava a voz da mesma forma. E essa voz dizia para mim lá na casa da minha sogra, fazer um desastre, matar todo mundo e tal. E eu, que loucura é essa na minha vida? Eu escutava. E aí minha mãe, eu falava, mãe, você tá escutando? Ela, que meu filho, para com isso, você tá ficando doido, para com isso. E minha mãe deixou de trabalhar para estar lá comigo. Eu tinha minha empresa, né? Minha empresa parou tudo. Não parou porque ficaram tocando os funcionários todo e eu fiquei dentro de casa, não saí mais para nada. Durante esses 30 dias. E aí, como eu conheci esse pastor,
Ele era um cara do reteté do fogo mesmo, pastor Osmarino. E ele tinha um poder de, assim, eu digo que o poder através do Espírito Santo, o ministério dele era mais com libertação, todas essas coisas, né? Expulsar demônio e tudo. E aí eu ia lá. E aí uma vez eu liguei para ele que eu estava desesperado, disse que podia ligar em qualquer momento. Eu não sou se hoje, eu liguei para ele e disse, Osmarino, eu preciso que tu venha aqui, cara, não tô bem não. Ele largou, ele tava trabalhando, que ele era pedreiro, ele largou tudo, pegou a moto e foi bater lá. E aí ele foi lá e ele começou a orar comigo, a gente começou a repreender tudo isso. E depois foram mais, acho que uns 7, 8 pastores lá para minha casa. Ninguém conseguiu ficar dentro do meu quarto. Nem ele. Meu Deus, que forte. E aí ninguém. E à noite eu escutava a voz da mesma forma. Aí quando foi um dia, uma tia minha, que até já faleceu, minha tia no vida passada dela era assim, macumbeira, né? Que ela mexia com essas coisas. E aí ela foi lá num sítio. E quando ela chegou lá, só que ela já era cristã nessa época, né? Mas ela tinha sido desse outro lado e conheceu Jesus. E aí ela chegou para minha mãe e disse, Thelma, segura o Adriano no quarto, que eu tenho que resolver algo ali fora. Te juro por Deus, eu ainda tentei cochilar um pouquinho, mas eu me lembro que era às 12h30 para 12h40, 3 horas da madrugada. Eu saí, fui na minha varanda, quando eu vi minha tia lá do outro lado, assim, que era toda a varanda da casa, ela tava lá conversando. Eu, com quem, mãe, que ela tá conversando? E a minha mãe disse assim, meu filho, deixa essas coisas, ela que resolve. E eu sem entender nada, mas eu sabia o que ela tava, né, fazendo aí. Pouco tempo depois ela volta, era o seguinte, olha, foi feito isso para você e a partir de hoje você pode dormir que não tem mais nada. Uau. Foi pra luz. Aí, beleza, pô, eu consegui dormir a noite toda. Quando foi no outro dia eu acordei, a minha mãe veio, eu comecei a gritar pra minha mãe que eu tava sentindo um jogo muito, muito forte. Então eu comecei a vomitar, mas era muito amarelo. E quando eu vomitar, eu senti como engasguei, então eu comecei a puxar, era muito cabelo. Meu Deus. Minha mãe, na hora, viu tudo isso, ela ficou desesperada, eu tirando, vomitei tudo. E daí, continuei orando todo dia da mesma forma, pedindo a Deus para me libertar de tudo isso e consegui dormir, né? E daí, nada de contato com ela, tentando falar com as amigas dela, e as amigas dela dizem, olha, esquece, ela não quer mais, ela não vai voltar mais. E aí eu comecei a entender porque ela sofreu muito, brincadeira não, foram 11 anos de confusão, de briga, bebedeira, eu saía numa quinta-feira, chegava numa terça-feira. De fato, ela tinha sofrido muito, né? A gente teve briga mesmo de confronto, de se bater um com o outro, aquela coisa toda. E assim, no final eu já estava entendendo, se ela não quisesse voltar, eu entendi o porquê, né? Eu acho que eu já estava assim mudando. Aí esse meu amigo Orion veio depois na minha casa e disse assim, olha, eu paguei um encontro com Deus para você ir. Eu disse, mano, eu não vou não, eu vou ir atrás da minha mulher. Vai chegar aí, eu não me lembro se era... Amor, não bate. Se era uma coisa que eu não me lembro, era uma festa que ia ter, não me lembro. Eu disse, cara, eu não vou não, depois minha mulher vai pra aí, eu tava nessa mentalidade que talvez eu pudesse perder, né? Aí eu digo, não, Orion, vou não. Eu disse, não, cara, eu viajei agora, Adriano, 5 horas, deixei a minha mulher lá na minha sogra e tudo, cara, eu já paguei, a gente vai junto. Aí eu digo, mano, não vou. Cara, vamos, vai ser bom. Aí eu, tá bom, vou. E aí a gente foi. E daí eu entrei lá numa sexta-feira. E aí foi sexta, sábado, domingo, voltamos, né? E aí eu tive um encontro com Deus, foi um encontro com Deus, esse que eu fiz, foi uma experiência, assim, surreal. Na sexta-feira eu entrei chorando, no domingo eu saí chorando. Uau, que lindo. E aí Deus falou comigo, eu tratei de Peniel, que é sobre perdão, tudo. Eu perdoei o cara que matou meu pai, porque Deus falava para mim assim, de quem é você para não perdoar quando eu te perdoo e tu não tem... E Deus falou assim, justamente assim comigo, eu disse, cara, meu Deus, eu tenho que virar a chave. É como se você estivesse sentando na cadeira do juiz, né? Do juiz. Aí eu tive que liberar perdão. E aí eu me lembro que eu gritava, porque, de fato, eu não conseguia nem falar o nome do cara que matou meu pai. Porque eu perdi meu pai só tinha 9 anos, era muito difícil para mim, eu era o mais velho, e aí era 7, 5 e 1 ano e 8 meses. E no dia dos pais eu tinha que buscar eles na escola, e eu era o pai, eu tinha que pegar cada um, porque não tava meu pai lá. Então eu carregava isso muito para mim, entendeu? E aí eu tinha que liberar perdão. E aí nesse dia eu liberei, eu gritava o nome dele, eu perdoava. Não é fácil. Não. E eu perdoava, e de fato eu perdoei, que eu tirei um peso. Eu me emociono falando porque eu sei o que Deus fez. E aí eu perdoei de verdade. E daí Deus falou comigo nesse dia. Aí, quando eu tive o sonho, eu falei que eu me batizava lá no dia, e eu falei pra ela, eu me batizava dia 28, era dia 28. E justamente que eu me batizei nesse dia foi dia 28 de fevereiro.
que eu me batizei, E sabe? E era um pastor homem moreno, grande, do mesmo jeito que foi ser meu pastor lá no Brasil, que me ensinou muita coisa. Pastor Zedequias Torquato. E eu vi tudo isso. E eu tinha falado isso pro meu amigo. E quando foi no dia, ele disse, você tá vendo aí, Adriano? Você lembra que data que você falou? Eu batizei dia 28, e quem batizou foi esse pastor Moreno, que foi meu pastor, que voltou a ser o pastor. Deus de detalhes, E detalhe, ele tinha mostrado tudo. Só eu não entendia, né? Eu não tinha discernimento espiritual nessa época. E daí, na volta, o que acontece? Quando a gente volta no domingo para a igreja, vai todo mundo tá recebendo, esperando tal, família lá, e meu amigo diz assim, Adriano, eu tenho certeza ela vai estar lá, mano. A gente mandou mensagem e tudo. E ela vai estar lá porque você agora é nova criatura e tudo. Eu disse, cara, vamos, vai dar bom. E aí eu peguei e voltei, né? A gente voltou, a gente era 100 homens. E a gente voltou. 99 as famílias estavam lá, a única que não estava era a minha. Meu irmão, aí o pastor, a igreja tinha umas 800 pessoas. E eu sentei lá na frente, que o pastor mandou a gente, que era o que tinha feito os encontristas, ficar lá na frente, né? E eles queriam chamar 5 pessoas. Beleza. Dessas 5, ele me chamou. Foi o primeiro. Eu era um homem bruto, que não sabia falar, chucro, pra você ter uma ideia, brabo, então não era normal, mas eu saí lá com tanta autoridade, eu sabendo que Deus fez comigo, e com tanta, assim, autoridade, cheio do Espírito Santo, quando ele me chamou, eu simplesmente me levantei e caminhei até o altar. Meu Quando Deus. chega lá no altar, até tudo gravado. Engraçado que foi tudo gravado, não sabia que ia ser gravado, não sabia que isso ia contar pra minha história hoje. E aí eu assumo o púlpito. Não sei se foi falta de educação, mas meu pastor afastou um pouco e eu assumi. E eu começo a ministrar o que Deus fez na minha vida e comecei a dizer o que Deus ia fazer. E falei o tempo que não era 3 meses para minha esposa e minhas filhas estavam lá no altar, dando testemunho da mesma forma. E de fato isso aconteceu. De fato isso aconteceu. Sendo que o mais interessante é que eu ia para essa casa de oração, né? E eu fui para essa casa de oração. E teve uma vez que eu fui, mas eu ia e voltava. Não tinha o costume de ficar lá. E essa vez eu fui para ficar o culto todo. E nesse dia foi impactante, né? O que eu escutei no meu encontro com Deus, depois eu fui para essa igreja, né? Que era uma casa de oração do pastor Osmarino. E aí começou a ministração, tudo, tal. E aí quando termina, né, o louvor, eles têm por costume de afastar as cadeiras e ter aquele momento. Né, A roda de oração. A roda de oração. E tinha uma irmãzinha lá, uma senhora, que estava de coque, A irmã do vestidão. coque. Não era eu. Cara, ela me Não. assustou, porque eu nunca tinha visto aquilo. Ela tava nas cadeiras, eu ajudei a botar as cadeiras, e a mulher começou a rodar, e no pé só, e ela me apontou. Quando ela me apontou, eu corri para trás das cadeiras. Ela disse, não, vem cá. E eu digo, não, eu não sabia o que ela queria. E ela chega e ela me abraça. E quando ela me abraça, não, tenho uma palavra para te dar agora. E ela disse, olha, Deus escutou tua oração. Tu ora e vigia quem anda do teu lado, porque em 3 dias tu pedir a Deus, ele vai te entregar. Então, para mim, era a mesma palavra que eu tinha recebido no meu encontro com Deus, que Deus ia fazer isso, dessa maneira. Então, quando ela falou isso, eu me enchi de esperança e corri, que era só uma passagem era um beco, na realidade, só passava uma pessoa e meia, eu acho. Eu corri lá para fora para respirar, fiquei emocionado e me escorei numa árvore, num pé de cajueiro. E daí, tô lá respirando. E aí, não contei pra ninguém, saí de uma vez, fiquei lá respirando, fiquei emocionado, porque eu já tinha citado isso no meu encontro com Deus. De repente, uma esquina assim, ela ficava mesmo no meio, a casa de oração. E uma esquina dobra uma senhora e uma menina. E eu observei, porque era umas 10 horas da noite, e aí eu vi essa senhora vindo com essa menina. E essa senhora veio em direção a mim. E veio com essa menina, e ela olha pra mim e disse assim, eu vim aqui só porque eu tinha uma palavra pra um homem que ia estar aqui escorado nessa árvore. Aí eu digo, eu posso lhe dar um abraço? Eu disse, pode. Ela me deu um abraço, ela falou a mesma coisa que eu tinha acabado de escutar. Eu nem agradeci, eu corri para dizer ao pastor Osmarino lá dentro que eu tinha acabado de escutar, que era a segunda pessoa. Quando eu corro para escutar, o levita que estava no altar, quando ele desce, ele vem até mim e aponta o dedo e fala a mesma coisa. Ele diz mais, se não for de Deus, ele rasgava a Bíblia dele. 3 pessoas, pastor. Me disseram que em 3 dias. Meu Em 3 Deus. dias, ela foi me buscar lá na casa da minha mãe. Meu Nem tinha sido pelo cartão de crédito, mas ela foi. Sério? Eu tinha esquecido importante é que dentro. foi. Foi. E ela esqueceu, e aí ela entrou, eu entrei dentro do carro, e aí a gente começou a conversar, porque meu amigo tinha vendido as armas, tudo, eu queria que ela voltasse, ela começasse a trabalhar, não precisasse de mim, depender de mim. E eu entrei sem compromisso nenhum, eu só queria escutar a voz dela, eu só queria ver ela, né? E daí, quando eu olhei pra ela, eu não me aguentei,
a felicidade era tanta que eu só sorria. Eu só achava muita graça, eu sorria. E ela olhava pra mim assim, ela olhava pra mim e fazia assim, mas tu é, né? Aí eu digo assim, posso te dar um cheiro? Ela, pera, né? Aquelas coisas de mulher. Aí eu fui, né? Dei um cheiro nela. Aí eu digo assim, vamos voltar e tal. Eu mudei, né? Entendeu? Aí eu disse pra ela, cara, agora eu sou uma nova pessoa. Ela, mas eu não acredito, mas eu sou de verdade. Deus falou comigo e eu mudei completamente. Aí pronto, aí só que eu me lembro que eu pedia esse meu pastor, que era o pastor Zedequias, que eu fiquei lá indo na igreja, né? Aham. Alguns dias ainda, e eu ligava para ele falar, para a pastora falar com ela. E ela estava irredutível. Bom, eu fui para a igreja, ela saiu da igreja. Olha que Tava muito loucura. ferida, né, pastora? Muito Ao ferida. ponto dela não ir para a igreja mais. Meu Deus. E eu fui para a igreja buscar, e ela era da igreja, ela não foi mais para a igreja, ela se afastou. E aí eu tinha que levar ela para a igreja agora. Aí eu fui, levei ela lá para nossa igreja, enfim, ela conheceu o nosso pastor lá, e a gente ficou indo nessa igreja, e aí ela só Acho faz que, na verdade, não é nem que eu não queria ir mais para a igreja, assim. É porque eu acho que realmente era algo, assim, tão espiritual que o inimigo estava fazendo na nossa vida que eu não conseguia me identificar com aquela igreja. Só que, na verdade, assim, eu fui com ele na igreja a primeira vez, aí parecia assim que todo mundo sabia, realmente todo mundo sabia da minha história e dele, e todo mundo tava assim me olhando e me apontando, tipo assim, ela veio. E aí eu me senti super mal, Constrangida. constrangida, aí, e eu não tinha esse costume, até porque eu ia na igreja, mas o pastor não sabia da minha vida, ninguém sabia da minha vida, do Sim. meu íntimo, né? E aí, nesse dia, pela primeira vez, eu fui numa igreja pequena que todo mundo se conhecia. Então, tipo assim, aí tinha uns louvores lá e eu, tipo, não conhecia nenhum louvor. Aí eu disse, cara, essa igreja, eu acho que eu não vou me identificar muito aqui nessa igreja, não. E o pastor vinha todo simpático. E, cara, e esse pastor, assim, eu falo pra ele que ele é o meu pastor. Porque ele cuidou, assim, de mim, sabe? Eu fui uma filha muito birrenta com ele e com a esposa dele. E todas as vezes que eu falo com eles hoje em dia, às vezes a gente se fala e eu falo assim, pastor, me perdoa, tá? Pastora, me perdoa. Aí ela, pela filha que eu fui, né? E ela fala, ah, você já tá perdoada há muito tempo, porque eles me ligavam e eu não queria falar. Eles iam lá pro sítio. Às vezes eu tinha até medo de ficar assim, só nós, pelo que eles iam falar com a gente, né? Mas, na verdade, aquilo ali era todo um cuidado, porque eu acredito que Deus, ele prepara tudo, Sim. né? Amém, eu creio. E Deus, ele preparou essas pessoas na nossa vida, o pastor Dedé e a pastora Cleide, para cuidar e para discipular a gente. Sim. E ela, assim, de uma tal maneira que, meu Deus, teve um dia até pra gente estudar. Eu vinha chegando na igreja, eu e ele, aí ela falou, olha, vai começar o curso de teologia e eu já coloquei o seu nome e o dela para vocês fazerem esse curso, essa faculdade. Aí eu olhei para ele assim, eu disse, quem que ela pensa que é? Ela agora vai mandar na minha vida? Meu Deus. Sim, nos meus horários. Nos meus horários, assim, aí ele falou, não, mas deixa, não é obrigado a gente fazer. Mas aí, na mesma hora, o Senhor vinha e tocou no meu coração e falou, não, vocês têm que fazer. E, assim, eu acredito que esse, assim, foi um dos passos principais que a gente deu na nossa vida cristã, porque a gente não sabia nada de Deus, assim. A gente ouvia muito falar, tinha experiências com Deus, mas ir no mais profundo, assim, da palavra, conhecer a história da igreja, né? Conhecer tudo, a palavra de Deus em si, falar sobre Espírito Santo, santidade, muita coisa que era muito novo para a gente, que a gente nunca realmente não tinha vivido. Eu ia na igreja cristã, mas, tipo assim, eu ia lá, escutava a palavra, sabia que aquela palavra estava lá na Bíblia, mas eu não ia muito a fundo, não me aprofundava. Né? Então, essa faculdade que a gente fez realmente foi Um divisor de águas na nossa vida e nos serviu aqui, né? Nesse nosso momento aqui nos Estados Unidos, foi o que nos deu uma base, deu né? uma base para a gente aqui, né? Na realidade, desculpa, foi muito importante porque eu não tinha pai. E quando ele veio até mim, quando ele conheceu a minha família, eu estava dentro da casa dele e ele foi para minha Isso. casa. Então, assim,
realmente eles nos abraçaram como filhos. Foi. E Uau. eu me lembro que foi a primeira reunião, eles dois, com nós dois, e ele disse assim, a gente começou a conversar, e eu comecei a falar, e eu, tipo, falando para ele que eu tava como se estivesse correto. Ele disse, irmão, você tá completamente errado, ela tem razão em tudo. Eu disse, que é isso, pastor, você tá falando contra mim? Ele, não, você tem que A verdade aprender, tem que você ser tem que dita. aprender, hoje a pastor vou lhe ensinar, você tem que aprender como ser homem de verdade, como você tratar a sua esposa. Uau. Então eu tive uma base, e hoje eu posso falar com autoridade por tudo aquilo que eu aprendi, porque realmente eu convivi com o meu pastor, de estar dentro da casa dele, todo final de semana, do sítio lá, ela disse que não queria voltar para lá, que lá ela tinha visto muita coisa. E de fato, lá era um âmbito para o inimigo. Só que depois eu doei para a igreja fazer eventos, assim, entendeu? Então, o meu aniversário eu fiz no meu sítio, toda a igreja foi, banda, tudo, a gente fez Equipe de louvor, um tudo. culto de ação de graça. E todo final de semana, toda a igreja estava lá. E aí eu honrava a vida dele. No retiro dos jovens, retiro no para carnaval. jovens, Sim. tudo tava lá. E assim, aí eu fui aprendendo com ele e todo tempo, eu achava muito bonito como ele falava da palavra. Toda hora ele estava me ensinando, e toda hora eu estava aprendendo com ele. E eu acho que ele sabia, de fato, no que Deus tinha para minha vida, porque eu me lembro que muitas vezes ele dizia assim, olha, Deus está me falando que vocês não vão permanecer aqui por muito tempo. Uau. Te prepara, porque Deus vai mandar vocês, Deus vai Sim. mandar. Sim. Eu vejo isso, vocês não vão ficar. E aí, como eu te falei, eu tinha uma rede frigorífico, e aí as coisas foram acontecendo assim. Eu chegava no mercado São Sebastião, que era mercado público, todo dia 3 horas da manhã, que era o meu horário, né? Que eu tinha que estar lá 3 horas da manhã. E eu sempre fiz assim, todos os ossos dos bois, tudo, eu mandava deixar carnudo, mandava serrar para dar aos pobres. E aí tinha uma moça que ia pegar, que era para a igreja. Eu não sabia qual era a igreja. Mas eu já era cristão, mas eu mandava mais ainda. E antes de ser cristão também, eu já tinha essa posição, Sim. que era minha. Eu sempre gostei de ajudar. E ela ia. E aí, quando foi uma vez, né, de madrugada, eu acordo com um telefonema. E aí eu digo, oi, eu ainda não tô no mercado, não, eu tô a caminho. Mas era uma senhora falando, pastora Débora, o nome dela. Aí eu digo assim, ela, oi, irmão, não é sobre comprar carne, não, irmão. É porque é o seguinte, nós estávamos aqui em oração aqui agora, e daí Deus falou que é o irmão que vai ministrar no próximo culto aqui domingo. Aí você, Aí oi, eu disse, oi. não, irmão, peraí. Eu disse, não, irmão, Você ligou pra peraí. pessoa errada. Você ligou pra pessoa errada. Não, irmão Adriano, quem falou foi Deus, não é o pastor? Pastor, quem vai falar o irmão prega, não prega? Aí eu fui dizer que não, sendo que um dia antes foi uma loucura, eu não dormi. Eu tenho um esboço até hoje, esse esboço guardado. Eu acordei, não fui nem trabalhar porque Deus não permitiu. Eu comecei a anotar tudo que ele queria. Naquela época eu não tinha computador em casa, tive que ir na Lan House. Passei tudo lá digitando, imprimi, tinha um esboço. E estava guardado. No outro dia, essa mulher me liga 3 horas da manhã. Para me ministrar no domingo. Aí eu digo assim. E eu fui dizer não para ela, não consegui dizer o não. E Deus fez assim, diga sim. Eu digo sim, irmã, eu vou. Tudo bem. Ela, tudo bem, irmão, que vai dirigir o culto completo. O irmão abre e faz tudo. Aí eu, amém, irmã, te vejo lá. Passo o endereço, tudo. Quando eu falei para ela, meu Deus, desesperado. E agora, o que eu vou fazer? Eu nunca fiz isso na minha vida. Aí fui correr pro meu pastor. Disse, pastor Dedé, seguinte, recebi um convite para ministrar na igreja. E eu queria falar com o senhor, eu vou, mas eu queria a sua bênção e queria que o senhor me ajudasse aí, porque eu não sei. E só que um dia antes, pastor, eu tô com esses bolsos tudo aqui, ó. Mateus 6, 33, 34, e coloquei também o meu testemunho. Eu disse, meu filho, não se preocupe. O que você vai ministrar é o seu testemunho para aquelas pessoas, que é o que eles precisam ver. Amém, sim. Aí eu, tá bom. E aí eu me lembro que eu fui logo na Norte Shop, que era um shopping que tinha em frente ao apartamento onde minha mãe morava. Comprei um terno 0 bala. Fui lá, comprei essa minha Bíblia que eu tenho até hoje, que eu uso. Fui lá, comprei uma King James. Eu disse, agora eu tô armado, tô pronto e vou. Amém. Aí, rapaz, fui. Glória. E foi aí que começou o seu chamado pastoral. Pastoral. A partir desse dia. E aí eu fui e Deus fez coisas assim. Eu nem Amém. acredito, porque tá gravado, mas eu não lembro nada do que eu falei. Eu não me lembro de falar com a moça e entrar. Eu não me lembro de muitas coisas, de Deus revelar Foi muita Deus coisa. que conduziu tudo Deus do conduziu. começo Tudo, ao o fim. Espírito Deus Santo. sempre faz Eu nunca tudo, sou né? eu Sim, chego lá, eu sempre estou disponível. Uhum. Eu digo, Senhor, faz da tua maneira. E quando eu chego lá, eu não faço. Se for para me chegar no altar
e for para me falar por mim, eu fico calado. Eu não posso verdade. fazer isso. Eu só abro a boca se o Espírito Santo conduzir. Amém. Se a presença do Senhor estiver comigo, e aí eu abro minha boca, eu estudo, faço a minha parte, me conecto, leio as Escrituras, eu oro, mas na hora que tem que conduzir é o Espírito Santo. Se for do eu, não. Tem que ser o Espírito Santo. E aí eu deixei o Espírito Santo fazer, eu orei, tava ela e meus 2 filhos intercedendo. Comecei a conduzir o culto, tá tudo lá gravado, foto, vídeo, tudo, uma igrejinha pequena, fogo, lotado. E aí começou, e logo na outra semana, outra igreja, na outra semana a igreja da tia dela soube e me convidou, fui para lá também, levei outro pastor amigo meu. Foi tudo acontecendo, Foi foi tudo fluindo. acontecendo muito E aí- Ou rápido. seja, aí- Deus só quer um coração disponível, né? E eu te falei que meu sim foi verdadeiro. Eu disse, pastor, e agora? Outra semana? Ele, vá, meu querido. Aí tinha um irmão que abriu uma outra igreja, da nossa própria igreja, lá no bairro dele. O Emilson, lembra? Aham. Pastor Sim. Emilson. Aí eu peguei, assumi lá junto com ele essa igreja e comecei, né? Que era como se fosse uma célula, mas numa casa, Sim, mas se tornou uma igreja. E tava aí, e todo final de semana tinha... Eu já disse assim, pastor, tenho que ir pro culto. Ele, irmão, vai, não te preocupa. Estou te cobrindo de oração, mas não deixe de vir na igreja também, não. Aí eu ia, né, nos domingos, às vezes, e comecei, e assim começou. E aí eu me lembro que e as minhas meninas, quando a gente vai chegar lá ainda, elas sempre foram atletas, né? E elas sempre treinavam aquela coisa, e elas eram atletas de Muay Thai e tal. E a gente viu que sempre elas tinham elas bem avançadas, porque elas chegaram a ganhar tudo no Ceará. Campeonato cearense, né? Campeonato Nordeste. Elas lutavam, então elas sempre foram Uau. campeão. Então o coach delas disse assim, olha, ela não tem mais nada aqui, vocês têm que ir voar. E aí já tinha Ir para as nações. né? isso, já tinha isso, meu pastor já tinha dito isso, esse pastor Asmarino, que da casa de oração lá, ele também teve essa mesma visão, e muitos, onde eu ia, em muitas igrejas, eu recebia a mesma mensagem, Sobre dizendo, aqui, olha, você, América. irmão, eu não sei o que é isso, mas Deus está me dizendo que você não vai ficar, você vai ter que voar. Sendo que eu não queria. Eu era muito bem no Brasil, tava minha vida estabilizada, a gente sempre trabalhou, tinha minhas coisas, tinha tudo, entendeu? Não tinha porquê, eu tinha que desfazer de muita coisa para poder vir. E aí aí minha mãe chegou, minha mãe tinha vindo, minha irmã ficou aqui, minha irmã mora aqui, voltou. E aí surgiu essa também de a gente querer ir, a gente estando por isso. Só que antes a decisão, conta aí, como foi que aconteceu? A gente tava num... Eu sempre gostei... Quando a gente conheceu essa igreja, a gente foi criando um vínculo de amizade também com outras pessoas que eram cristãs também. Sim. E daí tinha uma mãe de uma amiga minha que estava fazendo uma campanha de subir 15 segundas-feiras, subir o monte. Não sei se lá na sua cidade vocês também sobem o monte para orar. Mas lá em Fortaleza a gente tem um monte da Sabiaguaba e tem um sim. monte do Icaraí. No Brasil tem muito isso de ir pro monte, aqui não tem, né? Aqui não tem. O monte que tem aqui é só nos lixão, né? E a gente Não não vai pro pode. lixão, não. E aí, eu entrei nessa campanha, eu falei para ele, eu disse, Adriano, eu entrei numa campanha pra gente ir durante 15 segundas-feiras, a gente ir pro monte orar, de 10 da noite até as 3 da manhã. Ele, meu Deus, você é louca. E a gente saiu da faculdade. A gente tinha faculdade toda segunda. E aí a gente saía da faculdade e ia pra lá. E às vezes a gente ia discutindo no carro. Ai, porque ele falava, eu tô cansado. Eu tinha que acordar 3. Aí eu ia acordo às direto. 3, aí eu vou direto. Aí eu falei, mas não tem problema, Deus vai nos dar força, sabe? Eu sempre ia contornando, mas a gente foi, quando chegou na 15ª segunda-feira, a gente estava na aula e aí o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, leva tuas filhas. E daí eu mandei mensagem pra Evelyn, aí eu falei, filha, se arruma que a gente vai passar aí, que eu vou levar vocês pro monte. Ela, não, mãe, a gente já tá de pijama, a gente vai dormir, e eu tô cansada, eu tô com sono. Eu disse, mas você vai, porque é o Senhor quem tá te chamando. E aí a gente passou em casa, pegamos elas, e a gente foi pro monte, né? E aí quando a gente chegou lá no monte, a gente ia com... Esse pessoal que estava lá no monte, ninguém conhecia ninguém. Eram pessoas de outras igrejas que se reuniam lá também. E aí a gente chegou, já estava tendo louvor e tudo. A gente ficou parado lá, assim, um pouco mais para trás. E eu escutando aquele louvor, a gente fechou o olho e tal. E de repente o rapaz que estava lá ministrando o louvor começou a falar.
E ele foi se aproximando. Você sabe quando você tá de olho fechado e uma pessoa vai se aproximando de você, porque a voz dela vai ficando mais nítida para você, né? E esse rapaz começou a falar assim: ei, menina. Então, eu já sabia que não era comigo, porque se ele fosse falar comigo, ele ia falar: ei, mulher, né? É. E aí ele falou: ei, menina, Deus tá me mostrando o teu coração. E eu me lembro, assim, essas palavras, assim, como se fosse agora ele falando. Como Deus usa as pessoas. Isso, né? aí ele falou: olha, Deus está me mostrando o teu coração, e o teu coração é como o coração de Davi. E Deus está mandando eu te dizer que ele vai te tirar daqui, da tua terra, para te levar para uma terra estrangeira que tu nunca pisou antes. E ele vai te levar lá para tu mostrar para as pessoas quem é Deus na tua vida. Meu Deus. E ele vai te colocar num lugar muito alto. Deus vai te honrar, mas tu também vai falar do nome dele para pessoas. E no meio dessas pessoas vai ter muita gente pobre, mas não é pobre de dinheiro, é pobre de espírito. Uau. E tu vai ganhar muitas almas pro reino de Deus. E aí eu fiquei curiosa quando ele começou a falar isso e eu abri o olho, né? Quando eu abri o olho, que eu olhei pro lado, ele tava falando pra minha filha, pra Evelyn. E aí eu falei: meu Deus. E eu não tinha noção de um dia sair da minha... Como ele falou, de sair da nossa cidade. A gente tinha uma vida inteira construída lá. E lembra o que ele falou? Tinha Que ele tava comércio, vendo? sim. Ele via algo assim, muito... algo brilhoso, Isso, que ele não se via sabia o que era. E assim, eu vejo algo grande, assim, brilhoso, você segurando assim. Que Ele não sabia que ela era atleta, E ela né? era... Ela assim... Ela você, tinha- hoje E hoje em dia, elas ela tinha praticam 15 luta anos. profissional. hoje né? elas São são lutadoras de lutadoras profissionais de de MMA. E já ganharam. Já ganharam Já. aqui. Já se cumpriu a palavra. A glória Emily, Deus. a Emily Cumprindo. é 4 vezes campeã mundial de jiu-jitsu, campeã pan-americana. Que lindo. Tem vários títulos de jiu-jitsu. A Evelyn também foi campeã de tudo que é Aqui na campeonato Flórida. aqui da Flórida. Hoje em dia ela é contratada por um evento profissional de MMA. Que lindo. E, Deus assim, que e a promete, gente- ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. E a gente veio assim com esse propósito, né, que o Senhor falou que ia trazer a gente e falou que não ia permitir faltar nada pra Amém, gente. E a gente amém. veio assim, a gente deixou para trás tudo, né, inclusive a nossa família, tudo que a gente construiu durante Longos anos. longos anos. Mas a gente veio debaixo de uma promessa que Deus ia colocar elas nesse lugar e que Deus ia cuidar de nós 4. E assim, pastor, eu vejo que tudo parte também a partir do momento de uma decisão, igual você falou, e de obediência. Como você falou, estava no mundão, a família destruída, né? E Deus reconstruiu tudo novamente de uma forma linda. Mas nisso, você decidiu a jogar as bebidas fora. Tudo. Tomou um passo de fé ali, dizer, eu vou reconstruir, igual você foi lá no altar, falou, profetizou em 3 meses, 3 semanas, eu vou ter minha família aqui testemunhando o poder da palavra também, que quando a gente lança a palavra Posicionamento, né? de Deus, né? Deus abençoa e aquilo acaba acontecendo. Então, para você de casa que está nos assistindo, você que é homem e que tem a sua família destruída, ou você saiu de casa e abandonou a sua família, ainda há tempo de você Com certeza. reconstruir novamente, pedir ajuda ao Senhor. E a partir do momento que ele tomou essa decisão e se posicionou como um verdadeiro homem, de Deus. olha tudo que Deus fez na sua vida, na dela e na das suas filhas. Isso. Sim. E que ainda está fazendo. E que ainda está fazendo. Que ainda Quando está a fazendo. gente se permite que o Espírito Sim. Santo, que Jesus entre na nossa vida e tudo acontece. Sim. É sensacional como as coisas acontecem. Eu nunca, eu te digo, eu cheguei aqui, 2 filhas e 7 malas, tá? Você tem uma ideia, eu obedeci só em vir, eu não sabia que tinha que, né, sobre visto nem nada. Até porque eu tirei meu visto lá. Engraçado que não fui tirar meu visto, eu cheguei, cheguei nem a falar, ele fez uma pergunta, eu respondi e ele recolheu meus passaportes. Que é o cara tem que fazer isso. Eu fui tomar o passaporte de volta. Loucura, porque geralmente você tem que entregar para ele mandar carimbar. Eu queria de Tomar volta. de Quando ele rejeita, ele lhe entrega. Uhum. Aí ela, não, deixa. Porque eu não sabia. Vim para cá, eu não sabia depois como é que eu ia ficar com O visto próximo aqui. passo. Sim, como é que eu ia ficar com visto aqui. Eu nem sabia que tinha que ser isso. E aí, quando eu cheguei aqui, e aí as coisas foram acontecendo, e daí eu conheci o pastor Ricardo Fernandes, que foi na igreja hispana, que eu fiquei lá como pastor 5 anos. E foi aí onde eu me dei entrada no meu visto de R1, de pastor. E foi onde tudo aconteceu. Onde eu Glória a passei Deus. 5 anos aí, pastoreando essa igreja, junto com ele. Ele era o pastor presidente e eu estava Aqui.
aqui, sujar aqui. Uhum. E aí a gente veio de lá para cá. Quantos anos que vocês estão aqui na Flórida? Vai fazer 7 anos agora, em Uau, dezembro. Bom tempo. 10 anos. E suas filhas estão aqui voando, deslanchando. Eu vejo Sim. ela na igreja, elas estão na igreja firme e forte, né? Graças a Deus. 2 mulheres de Deus. Sim, e pastor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Vale a pena você dar uma segunda chance no relacionamento? Você confiar no Senhor, acreditar novamente em quem te feriu ou numa história, né, que você pode estar com o coração machucado, assim como muitas mulheres que estão nos assistindo. Inclusive, vocês aí de casa que estão nos assistindo, se está gostando desse bate-papo, deixa o seu like, comenta, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal, que olha que entrevista linda, gente, sobre Sim. família, relacionamento. Ou seja, todo mundo erra, todo mundo tem um passado difícil, né? Nem sempre o relacionamento, a família é um mar de rosas, mas eu fico muito feliz e é muito bonito ver vocês assim com um coração simples e humilde por compartilhar, porque eu creio que vocês compartilhando isso, muitas pessoas podem se inspirar também e ter Amém. esperança, Amém. né? Vale a pena, pastora, dar uma segunda chance? Vale muito a pena a gente crer que Deus é que pode fazer a transformação, né? Porque eu escuto muitas mulheres hoje em dia, olha, eu acordo já recebendo mensagens, eu vou para o meu trabalho fazendo atendimento com mulheres pelo telefone, vou visitar mulheres que também, inclusive assim, quando um dia esse pastor Dedé, ele chamou a gente, falou que ia ungir a gente na igreja, eu falei assim, não, pastor, eu acho que o senhor está falando com a pessoa errada, porque eu não estou preparada para isso. E ele falou assim para mim, não, eu estou falando com a pessoa certa mesmo. E eu quero dizer algo para vocês, vocês vão cuidar de muitos casais, vocês vão cuidar de famílias. E nesse dia eu saí assim em choque da igreja, porque eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse cuidar de pessoas, que eu fosse ter essa capacidade. E, assim, é o que eu quero responder à tua pergunta, assim, que realmente que vale a pena quando você entrega a sua vida por completo para Deus, sabe? Hoje eu escutei uma frase que dizia assim, para você ter tudo de Deus, você precisa entregar tudo para Ele. E eu entreguei a minha vida inteira para Ele. E eu tenho certeza que Ele cuidou de tudo em mim. E ouviu as suas orações. Sobre o perdão, sobre perdoar, sobre não carregar mágoas. Porque, assim, para um casal viver bem e feliz, depois que eles restauram esse laço familiar, esse matrimônio, eles precisam colocar uma pedra em cima do E passado. recomeçar. Né? Como diz o versículo favorito dele, 2 Coríntios 5,17. Se uma pessoa né? está em Cristo, nova criatura é que se faz tudo novo. E Deus também falava muito comigo em Isaías 43, 18, 19, quando ele falava para mim, ó, não lembrei das coisas passadas, em considerar as antigas, que faço tudo novo. Amém. E essa palavra foi quando eu recebi, né? Logo na minha caminhada. E eu entendi o que Deus estava falando para mim. Então, aí a gente começou. Então, eu entreguei realmente minha vida para Jesus. Eu acho que tem que ser uma entrega por completa dos dois. Os dois têm que caminhar juntos, os dois têm que sempre assim. E quando vier as brigas, as confusões, as adversidades, porque todo casal tem. A gente não pode dizer assim, hoje a gente não briga mais. Claro que a gente briga, gente. É normal um casal ter suas diferenças, mas nada que a gente, numa boa conversa, mas a gente prometeu um pro outro que o que aconteceu lá no passado ia ficar lá no passado. E isso tudo e que hoje a gente ia viver um novo de Deus, né? E hoje eu vejo isso tudo também, pastor, fez com que você chegasse até aqui. E hoje vocês são líderes, tipo, você é líder do grupo de mulheres e ele é líder do grupo de homens. Fala um pouco para mim, como que o jogo vira dessa forma? Porque antes um pastor falou que ia te ensinar a ser homem. Isso. Você precisava aprender a ser homem. E hoje você ensina outros homens a ser homens. E isso, no decorrer da minha caminhada, eu fui me aproximando mais com Deus e tudo, e fui estudando mais e aprendendo. E sempre aprendendo. A gente nunca sabe de tudo, a gente sempre está no eterno aprendizado. Então, eu sempre absorvo tudo. Como eu absorvo agora do meu pastor, que é o pastor Diego. Ele tem uma unção incrível. Eu amo a vida daquele cara e eu olho para ele assim, meu Deus, que esse cara carrega, eu quero ter para mim, carregar da mesma forma. E aí a gente se conheceu e eu encerrei o ciclo na outra igreja, que foram por 5 anos, porque eu sabia, até o próprio pastor sabia, porque ele sabia o que Deus tinha para fazer na minha vida, o meu propósito, a qual era agora. Não era mais lá, era em estar em outra igreja, com brasileiros e tudo, porque eu nunca tinha ministrado aqui em português. E daí eu fui para Lagoinha
E aí fui muito bem recebido, o pastor Diego me recebeu, e aí, assim, o tempo passou, ele me levantou, ele me ungiu a pastor dos homens, né? Como líder dos homens, a pastor dos homens do Grupo Hero. E aí eu comecei a minha caminhada. E assim, te falo, confesso, tem muitos homens que estão cada vez mais, sabe, se chegando, aprendendo, a gente vai conversando numa boa. Eu ensino para eles a forma que eu aprendi, eu conto o meu testemunho, eu sei o que Deus pode fazer. Eu digo, irmão, o caminho é esse. Se você buscar dessa forma, se você deixar o Espírito Santo te conduzir, as coisas vão acontecer. Que nem o versículo dela, né? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam bem, né? De acordo com aqueles que 20 segundos o seu propósito, né? Então, assim, eu ensino a eles na realidade, o Espírito Santo é quem conduz tudo, é quem fala, é quem ministra o coração desses homens, né? E eu tô aqui, tô muito feliz de estar na igreja, servindo com amor, sabe? Trabalhando com os homens. E eu sei que é só um começo que Deus tem fazendo na nossa igreja, né? A gente acabou de ter o nosso encontro de homens e já vamos ter o nosso culto de homens agora. Sim, e até porque também, pastor, é muito importante porque o homem, ele é o cabeça, ele é o líder da casa, né? Então, se os homens estiverem preparados para liderar a família, com inteligência emocional, com espiritualidade, né? Tipo, é muito importante. A mulher, quando ela ora, ela move os céus, move tudo. Mas o homem, quando é um homem de oração, o inferno treme. Uau. O inferno treme, porque quando o homem é um homem de oração, ele tem poder e tem autoridade. Então, Deus deu autoridade também, deu ao homem. E se ele entende isso, ele consegue mover no espiritual. Sim. E acontece coisas tremendas. Então, É verdade. E Deus você, é pastora, liderando mulheres, como que é liderar mulheres? Era um sonho do seu coração? Como isso aconteceu? Eu sempre assim, no começo eu fugi um pouco do meu chamado, eu não queria muito. E assim, eu falava sempre para ele, eu sou pastora na minha casa, eu sou pastora das minhas filhas. É o primeiro por exemplo. ministério. Exato. Eu sempre fiz questão Sim. de pregar a palavra para minhas filhas. Sempre que eu posso e tenho a oportunidade, a gente senta na mesa e eu falo da palavra de Deus para elas. Eu falo como uma mulher de Deus cristã tem que se comportar, ensino para elas. E assim, eu acho que esse é o passo mais importante. E aí, um dia, num encontro com Deus de mulheres da outra igreja, o Senhor falou assim comigo tremendamente. Ele falou assim, eu te chamei. Não foi nenhum pastor que te chamou, fui eu que te chamei. E eu tive assim um encontro, eu estava trabalhando, eu estava servindo e eu tive um encontro real com o Espírito Santo ali, ele falando isso para mim. E, assim, a partir desse momento eu comecei a me posicionar mais como isso. E eu comecei a acompanhar mulheres da outra igreja que a gente estava, né? E, assim, eu sempre acompanhava, fazia atendimento com elas e aconselhava. E eu fui vendo, assim, que pouco a pouco o meu ministério estava fluindo também. Glória a Deus. E quando a gente saiu lá dessa outra igreja, eu pensei assim comigo, né? Eu disse, eu acho que esse tempo acabou, então agora eu acho que Deus tem mais para me ensinar, eu vou aprender mais por um tempo e quem sabe futuramente vamos ver o que Deus vai fazer, né? E aí a gente chegou na Lagoinha e logo a gente conheceu o pastor Diego, a pastora Patrícia. Super receptivo. Meu Deus do céu, nunca, assim, fazia muito tempo que eu não sentia esse amor de pastores. Na verdade, eu acho que eu senti lá no Brasil com o pastor Dedé e a pastora Cleide. Aí agora a gente voltou a sentir esse amor de ter essa cobertura espiritual de pastores, né? E, assim, eu fiquei muito feliz quando ela me chamou para fazer parte de liderar um dos grupos do Café com Deus, né? Que é o nosso café de mulheres lá da igreja. E, assim, eu me senti lisonjeada e, ao mesmo tempo, falei assim, bom, pastora, vamos ver o que é que vai dar, né? E ela falou, não, tenho certeza que você é a pessoa certa que Deus colocou para você estar assumindo esse grupo aí. Amém. Fala um pouquinho, pastor, o que é o Café com Deus para as mulheres que moram aqui próximo da gente, né? Sim, bom, mulheres, o Café com Deus é um café, assim, é um momento especial e surreal para você que é mulher. Sabe, a gente tem muitos testemunhos, né, Geisa, de mulheres que saem de lá e dizem assim, olha, eu pensei que isso era só um café, mas isso foi muito além de tudo isso, né? Porque ali acontece milagres, acontece cura, acontece libertação. Sim. E, sabe, que você pensa que vai acontecer algo, acontece muito mais. E, assim, eu deixo, assim, um convite especial. A gente se reúne
A cada primeiro sábado de cada mês, a gente se reúne. Tem vários grupos, tem os horários. Você pode escolher ir pela manhã ou pela tarde. Sim. Você só não vai se não quiser, porque É muito é bom, muito né? bom. É A muito Geisa bom. também é uma Sim, co-líder também, né, sim, Geisa? sim, estamos aí na E é caminhada, algo assim né? maravilhoso. Sim. Eu super aconselho você, mulher, Uhum. a se unir com essas mulheres, né? Sim. É algo surreal, é inexplicável. Só você indo para Para você saber, saber. né? Pastores, estamos aqui encaminhando para o final desse podcast. Que entrevista Sim. linda, maravilhosa. Eu me emocionei aqui em vários Várias momentos, vezes. várias vezes fiquei assim respirando, senão a apresentadora vai chorar mais do que os convidados, não pode, né? Mas realmente Deus fez grandes coisas na vida de vocês e eu creio que Ele vai fazer ainda muito mais, Amém. né? Deus Amém. está Amém. trabalhando e Ele vai continuar trabalhando. Eu creio. Né? Então, só basta a gente seguir, estar na caminhada com ele, Verdade. né? Que ele vai preparando tudo com muita beleza, delicadeza. Sim. É muito lindo como Deus faz as coisas. Deus é um Deus de detalhe. É A muito lindo. transformação, né? A transformação Isso. que Deus faz, assim, é só Sim. Ele mesmo que... Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta final para vocês dois, se vocês pudessem deixar uma mensagem que o mundo todo iria ver através desse podcast. O que vocês gostariam de falar? Quem quer falar primeiro? Eu posso falar. A minha mensagem é que se você ainda não teve uma experiência com Deus, ou que se você ainda não conheceu Ele de perto, que você se permita, que você abra a porta do seu coração, permita Ele entrar e prove desse amor, que esse amor, Ele é o próprio amor. Entenda isso, Amém. nosso Deus é um Deus de amor. Prove esse amor, que Ele vai gerar algo na tua vida, assim, completamente surreal. Vai mudar completamente a tua vida. Às vezes você que é homem, ou que é um cara bruto, ou um cara ignorante, sabe? Mas às vezes a gente até entende, ninguém sabe mais do teu passado, às vezes foi falta de um abraço, falta de um pai. Mas eu quero te dizer, meu irmão, se você permitir conhecer esse Deus que eu sirvo, ele vai mudar a tua vida. Ele muda completamente, que assim ele mudou a minha. Tá? Hoje eu posso dizer assim, que hoje eu tenho um coração virado, né, para a obra de Deus. Eu posso dizer que sou homem de Deus, porque hoje eu vivo, né? Eu realmente vivo o que eu prego. Eu vivo a palavra de Deus hoje, tá? Não sou santo, não existe só um único santo que andou nessa terra foi Jesus, mas todo dia eu estou cada vez mais buscando a palavra de Deus, Amém. tentando nos tornar santos, né? E Deus é maravilhoso. E se você se permitir, meu irmão, Deus vai transformar a tua vida e a tua casa. Amém. Eu Amém. creio. E você, pastora? Então, eu quero dizer para você, mulher, que acredita que não pode mudar, que não vai haver mudança, eu posso te garantir que com Deus a gente pode tudo, sabe? Tudo é possível àquele que crê. O Senhor, Ele muda vidas, assim como Ele mudou a minha vida, Ele mudou a história da minha família. Ele pode mudar a sua vida também. Amém. Amém. Eu creio, ele mudou a minha também. Eu passei por Amém. situações bem parecidas com a história de vocês. E Deus realmente restaurou, fez tudo novo. Amém. Eu creio que ele ainda vai fazer muito mais. Amém. Amém. Eu creio Né? também. Pastores, muito obrigada pelo sim de vocês, por esse tempo, né? Fazia um Amém. tempinho que a gente vinha tentando marcar, Era. mas tudo Glória a acontece há um tempo determinado para Pra cada coisa para todas as debaixo do coisas. céu, né? Então, eu creio que o tempo era hoje. Eu oro ao Senhor, a gente orou aqui antes, que essa mensagem possa alcançar quem realmente precisa ouvir, entrar em lares, quartos, né? Levar esperança para aquelas pessoas que de Amém. repente estão pensando em se separar, em Sim. divorciar. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus agir na sua vida e no seu coração, que grandes coisas, como o pastor Adriano falou, Deus vai fazer. Amém? Pessoal, se você gostou desse bate-papo, não esquece, deixa o like, comenta e compartilha. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.